Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever. Ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixe um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, arroba mmonicacarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também meu wishlist com os livros desejados da Amazon. Caso você queira me enviar um livro de mimo ou qualquer outro item da lista. E finalmente eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro ou qualquer um outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado. Assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Das recados, hoje vamos de vídeo opinião, resenha com esse livro maravilhoso, O Diário de Rênia. Para quem não sabe, eu sou aficionada por narrativa de diário, gosto muito de narrativa de guerra, mas especificamente diário de meninas. E esse diário aqui, apesar de não ser tão conhecido, é um diário muito significativo e aí eu quero que vocês conheçam um pouco a respeito dessa história maravilhosa, né? Maravilhosa no sentido da narrativa, apesar de ser uma história um pouco triste, porque é um diário do período do Holocausto, tá bom? Eu vou começar a história do final pro início. Inclusive, esse livro ele tem um aspecto muito interessante, porque além da parte do diário, existe um prefácio e um pós-fácio que traz uma compreensão maior da obra, né, no seu sentido amplo, lato sensu, e dos acontecimentos que envolvem a narrativa do diário, tá bom? Essa fotozinha aqui é da Rênia com a irmã. A Rênia é a maiorzinha e a sua irmã é a menor. Esse diário aqui foi publicado, no caso, por Elizabeth Bellark, que é a irmã de Rênia, né? Mas aí ela adquiriu depois esse nome, depois da guerra, já adulta. E aí a gente vê essas informações no pré e no pós-fácil, né? Quando ela fala o porquê da publicação do Diário de Rênia. Para a gente se situar, a Rênia, ela é uma jovem, como muitas outras daquele período. Ela tinha 16 anos quando começou a escrever esse diário, no ano de 1939. Estava ali estourando a Segunda Guerra Mundial e a Rênia era uma jovem judia que tinha uma vida normal, vivia com sua família, ia para a escola, tinha seus namorinhos, tinha suas amizades, vivia sua vida, o seu mundo privado, familiar e social. E ela começa a escrever esse diário e paralelo a isso, começa a se desenvolver e estourar a Segunda Guerra. A Rênia, ela foi uma jovem polonesa. Hoje, o local que ela nasceu, na Polônia, já não é mais trecho de terra da Polônia, mas parte incorporada à Ucrânia, né? Só para a gente se situar, porque por causa da guerra e por outros conflitos de ordem ali nacional e entre países, a geografia do mundo e de alguns países mudaram, né? Então, mas inicialmente era um território polonês, portanto ela era uma menina polonesa. Ela começa a escrever esse diário, mora ela com a mãe e a irmã, e tem um pai, e eles, num dado momento, aquele território onde eles moram, na Ucrânia, é invadido. É invadido por o exército alemão e o exército soviético. E quando isso acontece, a Rênia, ela está na casa dos seus avós. E aí é que há uma grande ruptura na vida daquela jovem, porque ela fica com os avós e a mãe fica do outro lado. Uma parte é ocupada e dominada do território por alemães e outra pelos soviéticos. E aí existe aquela dificuldade de você se locomover, de
de haver restrição mesmo da população no trânsito normal naquela região, né? E ela escreve sobre coisas que toda jovem da sua época escrevia, basicamente, e talvez até hoje, quem escreva diário, escreva sobre coisas cotidianas como ela. Falava sobre a escola, as amizades, a perspectiva de namoro. Ela tinha um namorinho com Zigmundo, que era um jovem muito inteligente, muito cativante, que ela admirava muito. E era aquele namoro que começou sutilmente, meio com olhar, meio com brincadeira, um fazendo acompanhar o outro, mas sem aquela declaração muito forte que é muito comum quando o jovem ele pede o consentimento aos pais para namorar aquela jovem e fazer a corte. Eles namoravam, fazia isso, mas não era algo assim tão oficial. Claro que a gente tem que pensar que é um namoro da década de 40 e, portanto, um namoro mais casto, mais sutil, no sentido de ter uma intimidade desse casal. Apesar de que eu acho que a Rina, em alguns momentos aqui, pelo menos a impressão que eu tenho, e eu acho que outras pessoas talvez que tenham lido o livro, que existem pontos controversos que dão margem para a gente pensar em outras coisas. Mas aí não é significativo, grande significado quando você falar sobre isso, não. E o que eu achei bem interessante é ela muito jovem, né? Portanto, tem seus conflitos internos, tem as suas desavenças com a amiga, estão na guerra, tem a preocupação com o namorado e, vez por outra, ela tem aquelas oscilações de humor, sabe? Eu acho ela uma menina muito sentimental e transmite isso muito na sua escrita, quando escreve seu diário e faz muitas poesias. É um livro que tem muita poesia. Ela era uma menina de classe média, uma jovem de classe média, uma jovem inteligente, tinha cultura, mas gostava muito desse universo de poesia. Eu vou ler uma poesia bem curtinha para vocês perceberem assim, essa sutileza e todo esse afeto, esse lirismo que tinha na escrita da Heine. Diz assim: flores por perto, estrelas no céu aberto, é tudo para ti, noites em claro, poemas brilhantes e cálidos, lágrimas, amargura, a perceber, é tudo para ti. Belíssimo, né? E o diário ele é recheado de poesia, sabe? Eu acho que assim, algumas vezes ela transcreve poesias de outros poetas, mas basicamente as poesias são poesias autorais em que ela reflete todo o sentimento que ela está vivendo, de alegria, de tristeza, de angústia, de dúvida, dentro de tudo aquilo que ela vive, né? Ela também demonstra um carinho muito forte por sua mãe. Muito amor e um sentimento de muita saudade, porque por causa desse bloqueio do acesso, ela fica muito tempo sem ter contato com a mãe. Fica ela com a irmã na casa dos avós. Essa irmã tem 6 anos a menos que ela. E ela não demonstra ter aquela ligação com a irmã. Eu acredito que muito por causa da faixa etária, porque Reina começou aos 16, já era uma moça, né? Terminando a escola praticamente. E a irmã, uma criança de 10 anos. E ela sofre muito com essa ausência da mãe, com essa distância. A mãe consegue se corresponder, era um meio muito comum na época, essa coisa de envio de cartas, e aparentemente algo ágil e dinâmico, né? Então ela se corresponde muito por carta, ela escreve para a mãe escreve para ela, mas elas ficam muito tempo sem se ver. Aproximadamente cerca de 2 anos. Elas conseguem se reencontrar, mas depois elas acabam se separando por motivo mesmo da logística dos acontecimentos, porque como jovem judia, aqui nesse diário a gente vai vendo aquilo que é perceptível nos outros diários. Quando, de repente, o sentimento de antissemitismo começa a aflorar mais forte na guerra. E a Alemanha ela começa
impor sobre a população dos países uma restrição de liberdade. Aí a gente vê que a rainha deixa de, por exemplo, frequentar a escola, escolas que não são judias, ela tem que ir para uma escola judia. Tem muitos jovens que são convocados para a guerra e tem muitos alistamentos. E aí a gente já vê a célula do nazismo crescendo com os campos de concentração, quando começa a ter a deportação de pessoas da população, isso de todas as faixas etárias, e a escola vai se esvaziando. E a Rina vai terminando a escola, mas praticamente só. Ela percebe que a turma vai saindo da sala, praticamente ficando a escola vazia. A restrição de outros serviços como cinema, barbearia, lojas que antes eles poderiam, ela, a família e a população judia poderia frequentar, passa a restringir, e ela demonstra aquela tristeza quando começa a se colocar a estrela de Davi. Né? E ela se questiona se ela tem que ter orgulho de usar a estrela de Davi, e é uma obrigação, mas ter orgulho por ter essa obrigação, ou se entristecer mais porque quando usa, as pessoas que não são judias se afastam. E tem uns xingamentos públicos, né? Vai mostrando-se gradualmente no diário a humilhação social que a população judia começa a sofrer quando anda na rua e os outros começam a xingar aos judeus, né? Existem frontes de trabalho e a convocação da população para ajudar, mesmo nas fábricas, no crescimento mesmo da indústria bélica. A Rênia, ela mostra também um pouco a dificuldade de adquirir gêneros alimentícios, e se para filas imensas em que você vai passar horas para comprar algo, mesmo assim muitas vezes não consegue. Né? Eu achei bem diferente de todos os diários que eu li, porque nesse diário especificamente tem algo que é pouco abordado nos diários de guerra, porque nem todo mundo sofreu o que Rênia sofreu. A Polônia foi o país em que a estratégia nazista foi mais atuante, mais forte, mais feroz, em que a população realmente foi mais afetada. E lá especificamente teve a incorporação do gueto. Eu até, quando terminei a leitura do livro, eu fiquei em dúvida se os guetos existiam antes da Segunda Guerra ou surgiram com a Segunda Guerra. E foi surgido na Segunda Guerra Mundial, e ali Hitler fez a incorporação do gueto na Polônia. E a Rênia demonstra essa preocupação de sair da casa dos seus avós e ter que morar no gueto. E, de fato, acontece isso. Acontece, os guetos eles eram controlados por espécie de militares do próprio país, no caso da Polônia, mas quem administrava eram os próprios judeus, no sentido de ter um guarda judeu para controlar o acesso, que trabalharia em paralelo com a Gestapo, né, que a gente sabe que é a polícia nazista, aquela que realmente fazia a bárbare na população civil. Então, ela demonstra essa preocupação, já sabe que tem algumas pessoas que vão para o gueto, não quer ir, mas acaba indo. E o gueto é muito difícil, né? Porque ela tinha um certo conforto na casa dos avós, privacidade, e o gueto não. Você pegar várias pessoas para ocupar um cômodo, pessoas que muitas vezes nem são familiares, nem se conhecem, ou são só conhecidos, e terem que dividir o mesmo ambiente, com restrição de tudo, de alimento, de vestuário, de móveis, restrição de ação. Eles não podem sair do gueto sem uma autorização, e é quando a Gestapo começa a fazer, né? Coloca no gueto, mas pega aquela população também e começa a fazer os alistamentos para levarem para os campos de concentração. E diferente do que muitas pessoas acreditam,
eles já tinham a noção que existiam campos de trabalho forçado, talvez eles não tenham uma percepção das mortes, né, desses comboios que iriam levar as pessoas só para morrer. Mas pelo menos para campos de trabalho forçado, ela já tem essa percepção. O diário, de todos os diários de guerra que eu li, eu achei o menos pesado, porque apesar de ser um relato de guerra, o ápice final praticamente do gueto é no término da obra, no finalzinho da obra, né? Esse diário ele foi escrito de 39 até 42. Então, até 42, antes da entrada da Rênia no gueto, ela era muito tá ok no sentido de ter um mundo em guerra, ter as preocupações de tudo que eles como judeus especialmente viveram, mas não mudou tanto, né? Mudou porque toda a atmosfera mudou, mas ela não chegou aí a um campo de concentração nazista. Ela não foi obrigada a isso. Ela foi retirada do âmbito do lar e foi para o gueto, né? Eu não sei se vocês sabem, mas fica aí uma dica. Existe um evento muito simbólico na Segunda Guerra sobre o gueto, né? Quando decidiu se matar várias pessoas no gueto. E vale lembrar que quem estava no gueto, já lá selecionado, não poderia sair. Se aquelas pessoas que já estivessem morando lá, elas saíssem por algum motivo sem autorização, era aplicada a pena máxima, pena marcial, né? Elas seriam assassinadas. Então, assim, se essas pessoas também ainda não estivessem no gueto, mas estivessem escondidas em casas, por alguém, e tivessem recebido ajuda de não-judeus, na descoberta delas, elas não teriam também o direito de viver. Elas eram sumariamente mortas, né? E a Rênia, ela não chegou a realmente ir para o campo de concentração, porque ela, junto com seus avós, eles não foram poupados, eles foram mortos. E a família não sabia, sua mãe com sua irmã estavam no outro lado aí e não sabia disso. Mas depois, conhecidos, amigos, tiveram a confirmação da morte da Rênia e dos seus avós e aí noticiaram a sua família. Passado um tempo, a mãe da Rênia, ela consegue sair daquele ambiente onde ela está. Ela já sabe que a filha partiu, o casamento dela com o esposo também já se dá ao fim. Ela começa a se relacionar com um outro homem e a sua filha diz que acha que foi muito mais no sentido de a Elizabeth, né? Muito mais no sentido que ela acha que a mãe teve um romance com aquele oficial alemão, muito mais para sobreviver. Não era uma questão de sentimento, era uma questão de sobreviver. E aquele oficial alemão, quando ele vê que o cerco está se fechando contra os judeus, ele começa a mostrar à mãe da Rênia a estratégia para ela fugir, né? Foi muito comum alguns locais ali que eram pontos de spa, fazendas, lugares de passeio, de descanso, serem usados como hospitais ou locais em que os soldados alemãos iriam descansar, passar um período de recuperação por causa de algum ferimento do fronte. A mãe da Rênia era uma mulher culta, inteligente e, portanto, conseguiu uma estratégia aí com um amigo levar a sua filha, a irmã de Rênia, Elizabeth, e ela mesma saiu daquele local, foi morar num hotel em que trabalhava, e como ela tinha uma parte de ascendência ariana, ela conseguiu ser batizada na Igreja Católica, conseguiu novos documentos com um novo nome para, de fato, sair daquele alistamento e daquela parte mesmo assim mais severa de perseguição aos judeus. Passada a guerra, ela consegue sair
de onde ela mora, e aí ela vai se aventurar a viver uma vida nos Estados Unidos. É muito tocante pensar que esse diário ele foi encontrado depois por alguém que guardou e entregou ao Sigmundo, o namoradinho de Renia, que era já um rapaz bem inteligente. Ele estudava medicina, já praticamente um médico. Nesse período, ele tentou ajudar muita gente a sobreviver, mas ele também, como médico judeu, ele não tinha tanta liberdade, ele tinha restrições como os judeus de maneira geral, né? E aí ele consegue, não sei por quem, porque no diário ele não dá essa informação, ele não sabe quem, ele não descreve quem guardou o diário, mas foi um amigo, e entrega a Sigmundo. E depois de passada a guerra, muito tempo, Sigmundo consegue reencontrar a mãe da Renia e sua irmã e entrega o diário. A Elizabeth diz que o diário foi muito dolorido para a mãe, o processo mesmo da perca, da guerra, da perseguição judaica foi muito forte, e ela meio que quis esquecer esse diário. E lá nos Estados Unidos, com novos documentos, ela não quis falar dessa vida que ela viveu de guerra, de sobrevivente de guerra. Ela ocultou esse lado da vida dela, guardou o diário numa caixa de um banco durante 40 anos. E depois a Elizabeth decidiu resgatar aquele diário. Mas ela disse que foi muito sofrido reler esse diário, porque ela já não tinha sua irmã. E para ela e para sua mãe, reler aquele diário foi viver um período muito dolorido, né? E já adulta, quando já passado 40 anos de todos esses acontecimentos, foi quando a Elizabeth decidiu publicar o diário de Renia, da sua irmã, pelo estímulo dos seus filhos, da sua filha, né? Mostrou o quanto o diário de sua tia era importante, era significativo, era tocante, não só como registro de guerra, mas pelo lirismo, pela poesia, por tanta beleza, apesar de uma narrativa dura e severa, que tem nesse diário. Eu vou ler só mais um trechinho, para vocês ficarem com outras percepções maiores sobre essa obra. E essa citação aqui é do dia 16 de agosto de 1941. Já tinha passado aí de 39, já mais de 2 anos de guerra, né? E diz assim: é um dia de guerra normal e cinzento, como aqueles 63 dias que já passaram e como os dias que virão. É um dia neurótico, chuvoso, frio, hostil. Como posso opinar? Respondo, não sei. Já antes de qualquer pergunta que eu queira desesperadamente fazer. Por que minha mãe não escreve? Por que não há sinal dela? O que aconteceu com ela? Por que vivemos com medo de batidas e apreensões? Por que não podemos sair para caminhar sem que criança nos apedreje? E por quê? Por quê? Por quê? Estou dominada por um medo infeccioso. Não tenho pressentimentos, mas mesmo assim estou com muito medo mesmo. Milagroso Deus, guarde e salve minha única mãe. Ela fala com muito carinho da mãe, ela chama até a mãe de um apelido, como seu namorado. O pai, ela não chama de pai, também chama por apelido. É muito tocante. Eu achei que a história, ela teve alguns pontos que aparentemente ficaram um pouco obscuros pela própria fragmentação do diário. A sua irmã Elizabeth diz que ficou surpresa por pensar que a Renia escreveu esse diário durante 3 anos praticamente, e ela não tem essa percepção disso, né? Era como se a irmã escrevesse esse diário escondido. E é muito tocante esse tipo de narrativa, apesar de ser uma narrativa que tem algo prejudicial no sentido de ser único, uma única pessoa, um único olhar, mas é significativo porque a Renia, ela não sabe, como toda pessoa que escreve um diário, dos acontecimentos futuros. Então ela sofre muito, às vezes, com o ciúme do namorado,
oferindo a ele uma infidelidade, que talvez possa existir ou não. Ela sofre muito com a ausência da mãe, e porque não tem mais uma casa, não tem mais o conforto que tinha, quando na verdade ela ia viver coisas muito piores, né? É um diário muito tocante, muito profundo, acho que menos triste, porque o que é se falado do campo de concentração, a Rina não chegou a viver, né? E eu não sei até que ponto isso é bom ou ruim, porque há uma percepção de que viver sempre é bom. Mas a gente sabe que teve muita gente que foi para os campos, sofreram muito e não tiveram a oportunidade de voltar, de sair. A parte final do diário, quem escreve é seu namorado. E aí ele conta o evento morte da Rina, que ela com os avós foram mortos pela Gestapo, essa questão do gueto, e aí ele fala do que ele um pouquinho do que ele viveu, como foi rever sua irmã, Elizabeth, a mãe da Rina, a entrega desse diário, e também tem a narrativa da irmã, no sentido de falar que do diário, né, que ficou 40 anos guardado e depois foi resgatado. E aí a irmã começa a divulgar, né? Foi publicado nos Estados Unidos e inicialmente, e o objetivo sempre foi esse, de divulgar narrativas do Holocausto, desse período de guerra, da perseguição, do antissemitismo, para que essas histórias não se percam com a morte de quem partiu, e que fique como exemplo a não ser repetido pela humanidade. Eu queria já ter lido esse diário, mas achei muito simbólico, significativo ler nesse mês, porque quando eu fui fazer minha TBA do mês de fevereiro, eu disse, não, eu vou ler esse diário, porque eu quero fazer uma resenha, porque eu acho muito importante, principalmente no mês de março, fevereiro não, eu disse fevereiro, foi no mês de março, trazer narrativas de mulheres, narrativas escritas por mulheres, ou que sejam pautas de mulheres, ou livros escritos por mulheres. E nada melhor do que mostrar esse diário, que apesar de duro, mas se faz muito necessário para a gente pensar sobre as liberdades individuais ou coletivas e as dificuldades, né? Que, apesar de não ser um livro voltado para o feminismo, mas que ilustra um pouco o que nós mulheres vivenciamos ou poderíamos vivenciar futuramente, espero que não. Graças a Deus, nesse sentido, acho que a humanidade está evoluindo. Na nossa vida, essas narrativas bárbaras, né? Sentir falta de fotos, não fica claro porque não foi usada essas outras fotos, mas essa especificamente a gente já dá para ter uma ideia, tá bom? Quem quiser comentar, pode ficar à vontade. Eu vou ver se eu lembrar de deixar mais algum linkado, algum vídeo sobre Diário de Menina em Guerra. E eu tenho ainda outro diário para ler esse ano, dessa narrativa, e espero ainda esse ano atualizar um vídeo que eu tenho que fala sobre alguns diários de meninas em guerra, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!